Bom, gente, nós vamos começar agora a nossa última sequência de vídeos sobre as figuras de linguagem. Hoje nós vamos falar sobre as figuras sonoras e as figuras de sintaxe, ok? Vamos começar pelas figuras sonoras, em que a gente vai trabalhar começando pela aliteração. A aliteração é a repetição de sons consonantais, ou seja, na letra da música, na charge, seja qual for o texto que tenha a repetição de uma determinada consoante, a gente vai encontrar essa figura de linguagem. Vamos ver aqui um exemplo. Banalidades, cadeias cheias, crueldades, criminosos cometem chacinas, comandam cidades, comunidades contra condomínios, contrastes, conflitos, cor, crenças, classes, caravelas, capitanias, Cristóvão Colombo, Cabral, chicote, cativeiro, comércio, canavial, coincidência, cara. Curiosamente, continuamos colônia, controlados culturalmente, comerciais, cifrão, capitalismo, compra, colar caro, celular, carro, compulsão, consumismo, contrariamente, criança carente carece correto caminho, casa, cobertor, comida, caderno, caneta, carinho. Vocês percebem claramente, né, a repetição da letra C. Como essa música se chama abecedário, ela vai começando com a letra A e ao longo, né, da canção ele vai trocando as letras e vai fazendo aí uma crítica muito bem construída, de uma forma bem criativa, tá bom? A nossa próxima figura de linguagem é a assonância. A gente repara uma música que tem a assonância quando a gente encontra a repetição de sons vocálicos, ou seja, de vogais dessa vez, tá? Somos verso e poesia, outono e ventania, praia carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. Nessa parte da música, vocês percebem que a gente tem a repetição do som vocálico A, da vogal A. A gente percebe isso que vai muito além da rima, né? A gente tem a repetição em praia, também em pão e piano, e até a ênfase, né, que é dada no final dessa última estrofe que a gente ouviu, com a repetição de pipoca A, né? Então, essa repetição de A, do som da vogal A, constitui a assonância. Então, tem que prestar atenção. A aliteração é de sons consonantais e a assonância de sons vocálicos. A nossa próxima figura de linguagem é paronomásia. A paronomásia lembra, né, uma palavra que vocês já estudaram, que é parônimos. Parônimos são palavras que são parecidas. Elas têm simplesmente o som ou a escrita parecidas. O significado é diferente. Então, paronomásia vai ser quando a gente encontrar palavras com sons parecidos. Então, um exemplo de paronomásia a gente tem nessa musiquinha do Bita. Vamos ouvir? Então, a gente tem as palavras manha e manhã, né? O uso do tio aí fez essa diferença de som que fez com que as palavras fossem parecidas, embora tenham significados diferentes um do outro. A nossa próxima figura de linguagem é a onomatopeia. Essa figura de linguagem vocês já conhecem porque também é um processo de formação de palavras que vocês já estudaram no nono ano. Então, a onomatopeia consiste na criação de um som, de uma palavra que imite um som. Então, quando a gente tem a palavra escrita tic-tac, que representa o som do relógio, temos onomatopeia. Se a gente tiver escrita a palavra tim-tim, que é o barulho do brinde, né, das taças, temos também onomatopeia, assim como no exemplo dessa música. Tem no tiro certo em você, deixa que eu faça acontecer, tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar tão bem. Como a gente sabe que
bang bang é o barulho do tiro, né? Representa o som do tiro. Então a gente tem a onomatopeia, porque esse som foi escrito dessa maneira. Isso vai acontecer muito em tirinhas também, né? Quando a gente tem barulho de soco, né? Nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos. Nossa próxima figura de linguagem, agora, a gente vai passar para as figuras de sintaxe ou figura de construção. O que isso significa? Que na hora de construir a frase foi montada de uma maneira diferenciada. Essa nossa primeira figura de sintaxe é a elipse, que vocês já conhecem como um recurso para evitar repetição de palavras. Então, a elipse vai acontecer quando a gente omitir uma palavra, mas essa palavra fica muito fácil de ser identificada pelo contexto. Vamos ver um exemplo? Vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta, essa menina solta. Vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta, essa menina solta. Então, quando fala vai ter que superar, fica subentendida a palavra você. Você vai ter que superar. Então, quando a gente tem essa omissão de uma palavra, nós temos a elipse. Agora, também se trata de uma omissão de palavra, mas recebe um outro nome, é zeugma. O zeugma consiste na repetição de uma palavra que já apareceu antes, tá? Então, essa vai ser a diferença. Na elipse, a palavra ela consegue ser compreendida pelo contexto. O zeugma consiste numa palavra que já foi dita e, muitas vezes, para evitar a repetição, ela acaba sendo omitida, tá? Da frase. Vamos ver aqui um exemplo. Como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. A gente fala que fica fácil de compreender, né, quando essas palavras são retiradas, mas na verdade quando a gente coloca essa palavra amanhã aí de novo, né, a frase ganha um sentido bem mais forte, né? Faz a gente refletir um pouquinho mais, porque ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas se você parar para pensar, na verdade não há amanhã. Então, quando ele omite a palavra, para mim, pelo menos, essa parte passou até um pouco despercebida, né? Mas esse trecho bem forte dessa música, né, é reforçado, na verdade, quando a gente escreve essa palavra amanhã. Mas, realmente, sem a escrita dela, ela já fica subentendida, por isso que é zeugma, porque ela já foi mencionada antes nos versos acima. Nossa próxima figura de linguagem é polissíndeto. Vocês devem se lembrar que síndeto é sinônimo de conjunção, de conectivo. Então, vai acontecer essa figura de linguagem quando a gente vê a repetição de conectivos no início ou na ligação entre as frases. Prestem atenção que podem ser conectivos tanto da coordenação quanto da subordinação. Então, poderia ser o mais, poderia ser o e, poderia ser o porquê. Aqui a gente vai ter repetição da conjunção condicional se. Se eu demorar, me espera se eu te enrolar. Empurra se eu te entregar. Aceita se eu recusar. Sussurra se eu sussurrar. Escuta se eu balançar. Segura se eu gaguejar. Me entende se eu duvidar. Me jura se eu for sofrer. Então, o se, né, que indica essa possibilidade, foi repetido várias vezes, por isso a gente tem o polissíndeto, a repetição da conjunção. A nossa próxima figura é a inversão. Inversão, gente, é a mudança da ordem natural dos termos da frase. Em português, a gente tem uma tendência natural a colocar primeiro o sujeito, depois o predicado, depois o verbo, depois os complementos do verbo. Então, se a gente inverter essa ordem, a gente fez, como o próprio nome diz, uma inversão, que é uma figura de linguagem que também pode ser conhecido como hipérbato. Vamos ver como ela acontece nessa música. Presentear com flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar. Então, em vez de dizer quero presentear e Iemanjar com flores,
ela colocou quero presentear com flores e Iemanjá. Então, por que acontece a inversão? Nesse caso, a gente percebe claramente que foi proposital para manter a rima com A, que vai acontecer várias vezes aí ao longo da música. Existe uma outra possibilidade também de se usar a inversão, é trazer um termo para frente para que ele ganhe mais destaque, tá? Isso a gente vê aí depois ao longo dos exercícios. A nossa próxima figura de linguagem é o anacoluto. Também é um tipo de inversão, só que ele consiste em deixar um termo da frase solto, faltou essa palavrinha, tá? Consiste em deixar solto um termo da frase. Então, olha esse exemplo. Adolescentes. Como são difíceis de conversar. Então, eu coloco um termo, puxo ele de uma posição que ele normalmente estaria, né? É difícil conversar com adolescentes, eu puxo para o começo da frase para que ele fique lá isolado. Eu não consegui achar um exemplo, tá? De anacoluto, mas eu achei importante mencionar para não confundir com a inversão. Se vocês forem acompanhar lá nas páginas do livro, vocês vão perceber que eu também tirei duas palavrinhas lá, duas figuras de linguagem que não são tão importantes assim, tá? Que é o quiasmo e a hipálade, mas vocês podem conferir lá na página do livro de vocês. A nossa próxima figura de linguagem é a silepse. Silepse vai acontecer quando a gente fizer não uma concordância gramatical perfeita, né, do ponto de vista da gramática, mas uma concordância com a ideia. Então, muitas vezes a gente vai concordar com termos que acabaram ficando implícitos, e aí a gente acaba cometendo um erro gramatical, mas ele é intencional para que a gente possa provocar um certo sentido. Essa música marca, né, a silepse. Toda vez que se fala em silepse, se pensa nessa música. Como que acontece a silepse aqui? A palavra agente, a expressão melhor agente, ela dá a ideia de um conjunto de pessoas. Então, se a gente está falando de um conjunto de pessoas, a gente está falando no plural. Então, por isso a gente usa uma palavra que pede singular, né? Que é agente mas a gente acaba utilizando aí na música o sabemos, né? Porque o sabemos vai dar essa ideia de uma coletividade. Então, esse é um tipo de silepse. O silepse também pode acontecer como nessas observações aí. A turma já voltou agitadíssimos. Quando eu penso na turma, eu penso em um monte de alunos. Então, eu concordo com a ideia de alunos e não com a palavra a turma. Então, voltando, gente, que eu fui interrompida aqui, um outro exemplo de silepse é quem vamos à praia? Eu sei que é difícil a gente encontrar isso em algumas frases assim, mas muitas vezes a silepse é usada para construção de humor ou até mesmo para construção de efeitos mesmo em algumas frases, como a crítica dessa música que a gente viu. Então, quando eu digo quem vamos à praia, eu estou dizendo eu vou. Quem mais vai comigo, tá? Esse é o sentido. Nossa próxima figura de linguagem é o pleonasmo. O pleonasmo vocês estão acostumados já a ouvir no dia a dia, né? Muitas vezes criticando as pessoas que usam, né? Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, elo de ligação, hemorragia de sangue. O pleonasmo pode acontecer de diversas maneiras, né? Inclusive, eu sonhei um sonho, por exemplo. Essa música do Luan Santana vai trazer aí um pleonasmo que a gente usa bastante, que é o pleonasmo vicioso. Deixa eu entrar dentro do seu coração, descobrir pouco a pouco a paixão. Né? Ficou claro aí o uso do pleonasmo nessa música e em diversas outras aí a gente vê o uso que provavelmente, né, é um uso intencional, né, já que o pleonasmo é muito conhecido, assim, então as pessoas têm muita consciência de que gramaticalmente aquela frase está imperfeita. Nossa próxima figura é a anáfora. Desculpa, gente. A anáfora, ela consiste na repetição de uma determinada palavra no começo de um verso ou de uma frase. Essa palavra, ela não pode ser a conjunção, porque se for a conjunção é polissíndeto, mas se for uma outra palavra qualquer, a gente tem a anáfora. Vamos ver aqui esse exemplo da Ivete Sangalo.
esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando. Canta! Então a gente vê a repetição de é no começo de cada verso, inclusive nesse é maravilhoso que eu esqueci de sublinhar. Bom, gente, de figura de linguagem, nós deixamos de ver 3 exemplos, como eu falei, que estão lá no livro de vocês, 2 na verdade, e aí a gente encerra aqui as figuras